E chegou a hora de fazer o último documento antes de efetivamente no Fisionagrafo do Comune pedir a nossa residência, que é a tal da Cessione di Fabbricato. Que cavolo, Fábio, é a tal da Cessione di Fabbricato? Esse documento que eu vou preencher na prática com você, eu vou te mostrar como preenche. Ela é um documento obrigatório para todos aqueles que recebem um estrangeiro por mais de 30 dias na sua casa. Tá? Basicamente é essa a função da Cessione di Fabbricato. A gente costuma dizer, desde que eu cheguei na Itália, eu sempre ouvi que os italianos eles falam que a Cessione di Fabbricato é uma lei antiga anti-máfia. Porque, segundo eles, esse documento nasceu na época da máfia, né? Na época que as grandes máfias, as grandes organizações criminosas, elas obrigavam as pessoas a colocar nas suas casas pessoas do crime. E aí uma das formas que o governo italiano resolveu de fazer isso, de evitar um pouco essa situação é todo mundo que recebesse alguém na sua casa por um período maior de 30 dias era obrigado a ir até a delegacia e dizer: olha, eu estou aqui, acabou de entrar uma pessoa na minha casa, estou aqui declarando que estou cedendo uma parte do meu fabricato aqui. Porque assim, Cessione di Fabbricato, a palavra fabricato seria imóvel. Então, Cessione di Fabbricato, eu estou cedendo o meu imóvel ou parte dele para alguma outra pessoa viver, ou morar, ou estar por um tempo. Então, ela até mudou ao longo dos anos. Hoje em dia, você não necessariamente precisa fazer Cessione di Fabbricato para todo mundo. Antes era assim, qualquer situação você precisava de uma Cessione di Fabbricato. Hoje, dependendo da situação, eu como italiano, se eu alugo um imóvel e eu tenho um contrato de aluguel, eu não preciso necessariamente da Cessione di Fabbricato. Mas, enfim, neste caso, você é estrangeiro ainda, porque você tem um passaporte brasileiro, você vai precisar da Cessione di Fabbricato de qualquer forma, tá bom? Então, vamos lá. Ela tem 3 partes. Cedente, que é quem cede o imóvel, então normalmente é o nome do proprietário ou da pessoa que tem um aluguel daquele imóvel. O cessionário, né, ou cessionário, que é a pessoa que está entrando você, e o fabricato, que é o imóvel. Então, eu separei aqui para a gente preencher na prática contigo. Eu coloquei Cessione di Fabbricato no Google exatamente para aparecer o site da Polizia di Stato. Então, presta atenção. Cessione di Fabbricato no Google. Ao invés de te passar o link direto, esse link amanhã depois mudar, usa esse sisteminha, tá? Google, Cessione di Fabbricato. Vai aparecer poliziadistato.it. Aqui no site da Polizia di Stato, procura essa parte aqui, Módulo Cessione di Fabbricato. Clica aqui. Aí vai aparecer, tá vendo? Módulo Cessione di Fabbricato.pdf. E aí vai abrir exatamente a Cessione di Fabbricato preenchível, tá? Como eu te falei, são 3 partes, Cedente, Cessionário e Fabbricato, tá? Aí você vai ver que tem mais de uma página, porque a segunda é exatamente igual à primeira, e a terceira são algumas informações de como deve ser feita a entrega, como que funciona. Tá vendo aqui, A comunicação deve ser efetuada de qualquer pessoa que cede a outra pessoa a qualquer título por um período superior a um mês, e assim por diante. Então, vamos lá. Baixe e você preenche isso normalmente a caneta, tá bom? Cedente. Então vamos imaginar que eu, Fábio, estou dando a Cessione di Fabbricato para você, Maria. Cedente, então sou eu. Então cognome Barbiero, nome Fábio, data de nascita 16/7/1976, comune di nascita São Paulo, província ou nazione di nascita Brasile, eu nasci no Brasil, comune de residência Pisa, via do Fábio Saga 10, recapto telefônico 388-340-5639. Então assim, il sottoscritto Barbiero Fábio, nascido em 1976 em São Paulo, Brasil, residente em Pisa, na via do Fábio Saga, número 10, com o telefone tal, declara que na data 10/1/2023, acceduto in. Aí, normalmente, por exemplo, se eu estou alugando este imóvel, a gente coloca affitto.
Se eu estou recebendo você no meu imóvel, eu vou colocar hospitalidade gratuita, que normalmente é o que você vai colocar. Qual é o objetivo? Qual é o uso? Qual é a finalidade deste imóvel? Per uso abitazione, e aí dá para ver aqui entre parênteses, tá vendo? Abitazione. Então, na data 10 eu cedi hospitalidade gratuita para uso abitazione ao senhor ou à senhora, cognome Rossi Maria, data de nascita 10/4/1991, comune de nascita Rio de Janeiro, província ou nazione estera Brasile, cittadinanza brasiliana, porque você ainda é cidadão brasileiro, porque você ainda não teve a cidadania reconhecida, então você está mostrando o passaporte brasileiro. Comune de residência, Rio de Janeiro, e aqui eu vou colocar os dados do seu endereço no Brasil. Via da Maria, número 500, apartamento 6, recado telefônico 21 98736, tipo de documento, e aqui sempre teve esse problema, aqui você vai colocar passaporte, preste atenção que eu estou te dando uma aula de como preencher o seu passaporte. Número do seu documento, qual é o número do seu passaporte? YB56789. Autoridade que emitiu o documento, governo, porque a grande maioria de vocês que vem do Brasil foi o governo. Se você já mora, por exemplo, o meu passaporte brasileiro foi emitido pelo Consolato Brasile em Londres. Mas é muito difícil, no seu caso você só vai colocar governo mesmo. Data de rilascio, quando que o seu passaporte foi emitido? Foi emitido no dia 10/1/2020. E aí, pronto. Terminei a parte que diz respeito a você. Então aqui tem os seus dados todos e agora é inerente ao fabricato sottoindicato já adibito a. Aí você vai colocar de novo abitazione. Lembra que eram 3 partes? Os meus dados, os seus dados e os dados do imóvel. Então este imóvel ele vai ser utilizado para fins de habitação. Onde ele fica esse imóvel? Ele fica no comune de Pisa, na província de Pisa, na via... Eu moro na via do Fábio Saga, mas o imóvel fica na via Garibaldi, número típico 8, CAP 56000, piano, qual é o andar? Esse imóvel é no 3º andar, escala, normalmente a gente não coloca nada, a gente coloca uma barra, interno. Tem alguns imóveis aqui que você tem um número interno do prédio. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel na Via Garibaldi número 3, no 3º andar, né, número 8, 3º andar, interno número 6, porque dentro do condomínio tem o número do apartamento, tem alguns apartamentos, a grande maioria nem tem número do interno, então você vai, se não tiver número, você vai colocando barra, tá? No caso desse tem. Vani. Aí preste atenção, vani, accessori e ingresso. Ingresso você pode colocar já um direto, porque é um ingresso, é uma porta de entrada, nenhum imóvel tem mais do que uma porta. Vani e accessori. No imóvel que você aluga, ou você vai ser colocado porque você está contratando alguém, ou você está fazendo um acordo como eu te ensino lá na jornada, você vai descobrir que o imóvel ele tem alguns cômodos. Quantos cômodos tem este imóvel? Então, normalmente aqui, ó, vani são imóveis e acessórios são aqueles cômodos que na verdade não são bem cômodos. Por exemplo, banheiro é um acessório. Ripostilho, que é uma parte que você não usa como cômodo, não é um quarto, nem uma sala, nem uma cozinha, então você coloca como acessório. Então, por exemplo, digamos que nessa casa tem um banheiro, que é um acessório, e um ripostilho, coloca 2. E aí ele tem 2 quartos e uma sala, então são 3 vani e 2 accessori, tá bom? Você vai repetir isso na segunda página, exatamente igual. E aí, a data vai ser a data que você vai entregar isso você vai entregar isso na questura, ou no vídeo, dependendo do lugar, e pronto. É só isso.
É assim que você preenche a sua cessione de fabricato, tá? Aí você vai levar esse documento junto com uma fotocópia da pessoa que está sendo hospedada, no seu caso, você. Você vai levar a fotocópia do seu passaporte, mais o formulário, que nós acabamos de ver aqui. Não precisa levar aquela terceira folha com as instruções. Normalmente, se o comune tem uma questura ou um comissariato da questura, que é a Polizia di Stato, você vai procurar o ficho administrativo com essa questura. Alguns comunes eles são tão pequenos que ele não tem um comissariato, ele não tem uma questura, e aí você vai no comune e pergunta: dove posso fare la cessione ou la cessione di fabbricato? Pode ser que seja no próprio ficho Anagrafe, às vezes pode ser que seja no guarda municipal, no vigile urbano, pode ser em várias situações. Mas a ida até o ficho Anagrafe, anota aí, o ficho Anagrafe, que é o mesmo lugar onde você vai pedir sua residência, é muito interessante você aparecer lá, porque aí você já está antecipando que você vai fazer uma sessão de fabricato, que você vai pedir sua residência, então você começa a ser conhecido, você começa a aparecer nos lugares, tá bom? Mas o lugar correto, se você tem uma questura, vai ser no ficho administrativo. Somente se não tiver uma questura ou um comissariato da questura. Se não tiver um prédio da questura, aí você precisa descobrir aonde que é feito. Se é feito diretamente no ficho Anagrafe ou se é feito junto do vigile urbano. E nesse momento, você já tem todos os documentos necessários para pedir a sua residência. Você já tem o carimbo no seu passaporte ou a declaração de presença, você já tem o seu CPF italiano, você tem agora a sua cessione de fabricato, ou seja, sabe o que falta? Ir no comune e pedir a sua residência. E esse é exatamente o tema da nossa próxima aula.